Ovos prontos para te abraçar. É só chegar. Alô, amigos, bem-vindos a mais uma videoaula aqui com o professor Weaver Assunção. Amigos, logo de início, vamos deixar claro aqui a diferença entre a obstetrícia e a ginecologia, sendo que a obstetrícia ela é o ramo específico da medicina que estuda a reprodução da mulher. Ela faz a investigação da gestação como um todo, o parto e o puerpério em todos os seus aspectos fisiológicos e patológicos. Já por outro âmbito, a ginecologia ela é aquela prática da medicina que lida diretamente com a saúde do aparelho reprodutor feminino, a vagina, o útero, o ovário e as mamas. Então, assim, ela é a especialidade que atua essa parte de saúde da mulher. Ela atua no cuidado com a mulher e no seu bem-estar. Cuida da reprodução e da gestação, parto, puerpério e seus aspectos fisiológicos e patológicos, como acabamos de falar. Lida diretamente com a saúde do sistema reprodutor feminino. De novo repetindo, vagina, útero, ovário e mamas. Ela tem a parte da assistência integral com as promoções, prevenções, diagnóstico de tudo que envolva a gestação. Não só a gestação, o parto como imediato. Um objetivo claro dela: proporcionar assistência integral, a promoção, prevenção, diagnóstico e cuidados durante o processo gestacional e pós-parto imediato. Quando se fala em questão de pré-natal, nós precisamos ter um cuidado. Quando se fala em gravidez, nós precisamos ter um cuidado e atenção especial com a mulher. Isso envolve, além da vida pessoal dela, envolve o seu corpo. Então, nem toda mulher ela está preparada para falar sobre aquilo, sobre o corpo, sobre o desenvolver do seu corpo, sobre as mudanças que vão haver no seu corpo. Muitas das pessoas são do interior e elas não têm aquela facilidade para falar, aquele hábito de falar sobre isso. E tem algumas perguntas que a enfermagem vem a fazer, ou a medicina, que podem deixá-las desconfortáveis. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Não se trata, às vezes, da mulher se essa grávida é chata, ela é envergonhada. Não, isso é normal. Isso é normal. As alterações que vêm do seu corpo, isso aí mexe tudo com ela. Aquela questão de os hormônios ficam alterados. Toda grávida acontece isso. E ela fica bem suscetível a sentimentos ela fica frágil. Muitas grávidas, qualquer coisa choram, elas ficam muito emotivas. Então, ao conversar com a grávida, nós precisamos sim ter esse cuidado. Nós precisamos, qualquer coisa acerca da gravidez dela, deixar ela informada para que ela possa criar segurança nesse profissional de saúde. Porque aí ela vai te ter um olhar bem com carinho, ela vai criar uma dependência de você para que possa até te escutar nas coisas que você vai dizer para ela. Ela vai ter aquela preocupação de qualquer coisa que aconteça com ela, ela te informar. Mas se ela não tiver confiança em você, quando acontecer alguma coisa, ela não vai sentir segurança de te falar. Mas se você manter informada, ficar informando ela de tudo que acontecer acerca da gravidez dela, ela vai te ter como um super-herói, como um profissional top que vai resolver todos os problemas dela. E aí tudo que acontece, com vergonha ou não, ela vai chegar e vai te falar porque sabe que você vai resolver. Outros objetivos são desenvolver trabalho educativo, preventivo, auxiliar no programa Saúde da Mulher e assistir a mulher em seu período reprodutivo, assessorando em seu planejamento familiar. Planejamento familiar é o conjunto de ações que auxiliam o casal a planejar a chegada de um filho, obtendo as informações corretas para a decisão no futuro, ou seja, para uma melhor decisão no futuro. A questão dos objetivos é que a enfermagem ela tem a modalidade de atuação, que é de prestar o cuidado em todos os níveis de assistência à mulher. Quais são esses níveis de assistência à mulher? Abordagem sindrômica,
anatomia e fisiologia humana, ética e legislação, ginecologia e obstetrícia, pré-natal, perinatologia, entre outros. Então, assim, amigos, se for ver no âmbito em total, a enfermagem obstétrica ela tem um foco total na mulher. Foco como esse? Em seu ciclo gravídico puerperal. Tá? E quando a gente se fala de abordagem sindrômica, é uma classificação dos principais agentes etiológicos. Tá? Eles são a definição sem o apoio de testes laboratoriais. Isso que é uma abordagem sindrômica. Quando eles têm a questão de definir o tratamento sem o apoio dos testes laboratoriais. E aqueles testes rápidos, famosos testes rápidos, tá? Eles não possuem a cobertura completa dos diferentes aspectos da ISTs, que agora chama-se assim, né? Antes era DSTs, agora a gente fala muito da questão da IST. O que são agentes etiológicos? É o agente causador de uma doença. Tá? Normalmente, ele é o causador e ele precisa de um vetor para poder proliferar aquela doença. Precisa de algo que transite com a doença. O vetor pode ser animado ou inanimado. Como assim? Transmissão indireta por veículo inanimado. É aquele que dá por meio, amigo. É o que transporta o agente etiológico. É o veículo inanimado. São como? O que é os veículos inanimados? Água, ar, alimento, solo e os fômites, que são essas famosas gotículas que a gente solta, né? Muitas pessoas soltam, tem gente que fala cuspindo e solta os fômites. Os fômites, né? Então, voltando aqui, vamos falar também um pouco aqui da parte da perinatologia. Perinatologia, tá? Falamos aqui o que vem ser. Ela é o quê? É uma subespecialidade, amigos, da obstetrícia, que estuda e trata os problemas maternos e fetais no período perinatal. Não é nada mais, nada menos do que isso. Certo, amigos? Então, assim, o ciclo gravídico puerperal, o que é assim? O papel é bem definido. É o cuidado da mulher gestante, o seu parto, os cuidados no puerpério, passando pelo atendimento ao recém-nascido. Tá? Categoria dos contraceptivos segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas primeiro vamos bater mais um pouquinho aqui na tecla do planejamento familiar. Tá? É o auxílio, pessoal, tanto do homem como da mulher, para planejar muito bem feito a chegada do filho. Não apenas assim, não se pegando apenas no âmbito do contraceptivo, porque isso acaba distorcendo o seu verdadeiro conceito de atenção básica. Quando ele foi criado na Política Nacional de Planejamento Familiar, ele idealizava, pessoal, com o intuito de expandir as ações educativas e informações sobre a saúde sexual reprodutiva. Isso aí era uma coisa certa. Também ele disponibilizava alguns métodos contraceptivos através da unidade de saúde, que são a UBS, a famosa ESF, tá? Então ele vinha significar o quê? Obter as informações corretas para tomar decisões, pessoal, sobre o futuro da família, como mudar de local, a família, como preparar o local para ter para a chegada daquela criança, como mudar a vida de uma mulher, como mudar a saúde sexual de ambos, tá? Então, assim, também como preparar a mulher tanto para o antes do filho como o pós. Isso era uma coisa eficaz? Funcionou com muitas pessoas, porque ela oferecia uma ampla gama de benefícios para a mulher. Não só para a mulher, mas para a sua família, para a sociedade como um todo. Ela vem consistindo na medidas contraceptivas e da pós-gestação. Isso aí é uma coisa que tem que ficar bem claro. Pós-gestação. Tá? Ela é alcançada por meio de orientação adequada. Como? A gente oferecia às equipes multidisciplinar. Equipe multidisciplinar.
tá? E assim, elas são treinadas para dar esse suporte à grávida, aonde elas vão eleger o melhor método de ser usado, o melhor método contraceptivo para ser utilizado para a realização do paciente. Qual é? Vamos definir. Poxa, vamos definir aqui qual é o melhor método contraceptivo para paciente tal, principalmente pós-gestação. As vantagens, as desvantagens, isso é uma coisa que tem que ser considerada ao pé da letra, tá? Então, assim, os critérios de elegibilidade que a Organização Mundial de Saúde põe é o seguinte, é que a equipe multidisciplinar auxilie nessa escolha para que a mulher tenha uma melhor condição clínica, para que nada possa ser agravado devido ao uso desse anticoncepcional. O uso dessa medicação, elas se tornam habitual. Então, assim, elas não têm que interferir na eficácia do método, ou seja, ou ter uma eficácia reproduzida por ele, gerando gestações indesejadas. Ou seja, precisa ser uma coisa escolhida com bem cuidado, vendo vantagens e desvantagens, para que isso depois não vá gerar uma outra gestação ou uma primeira gestação indesejada. Então, essa escolha desse método contraceptivo tem que ser muito bem feita para que para que a mulher não venha a ter complicações, nem muitas reações e muito menos a questão da gestação indesejada. Categoria dos contraceptivos segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde. Existe os de restrição ao uso, no caso, sem restrição ao uso, que pode usar livremente, que não vai dar problema nenhum na pessoa, no caso na mulher. Benefícios, existe que benefícios do uso são maiores do que os riscos. Ah, poxa, vai ter um risco aqui, mas olha, o benefício dele é muito maior, então vale a pena você fazer uso dele. E tem os que os riscos teóricos e comprovados do uso são maiores que os benefícios. Aí já é uma situação mais complicada. E tem o que o uso apresenta um risco de saúde inaceitável. Isso aqui, pessoal, lembrando que varia de caso a caso, tá? Os casos são analisados de pessoa a pessoa. Isso aqui não é uma regra geral, em que cada pessoa reage diferente a cada contraceptivo. Vamos aqui aos métodos hormonais, tá? Vamos falar aqui de alguns métodos. Vamos iniciar pelos hormonais. Temos os orais e os injetáveis. Temos os transdêmicos, que são os implantes e anel vaginal. Contracepção de emergência, a famosa pílula do dia D, tá? Métodos não hormonais são os preservativos, tanto masculino como feminino, tá? E também tem a questão do diafragma, que o médico põe na mulher. Muita gente conhece esse método, muita gente usa também a questão do diafragma. Vamos falar aqui dos métodos comportamentais. Vamos falar iniciar pela famosa tabelinha, tá? A tabelinha, como sabem, ele é um dos métodos usados por muitas mulheres, para saber os dias férteis dentro do seu período menstrual. Calculam, elas quando devem calcular para ter uma relação desprotegida, elas usam a famosa tabelinha. Ela pode ser usada, amigo, tanto como um método contraceptivo, tanto para evitar a gravidez, quanto para ajudar na aceleração de se ter um filho. Tá? E isso aí elas usam, fazem tudo certinho, elas têm que ter uma atenção redobrada para fazer a tabelinha. Tá? É importante observar o ciclo menstrual e saber exatamente o tempo que ele dura. A pessoa precisa conhecer o seu corpo, precisa conhecer o seu ciclo menstrual. Tá?
Então, sabendo que o seguinte, cada ciclo menstrual, ele começa no primeiro dia da menstruação e acaba um dia antes da próxima. Isso aí precisa estar claro e a mulher precisa estudar muito sobre a tabelinha para ela poder fazer a coisa certa. O ciclo menstrual, amigos, nem sempre dura a mesma quantidade, varia de mulher para mulher. Por isso que alguns especialistas eles recomendam aquela questão de observar de 3 a 6 meses, de 3 a 6 meses a questão desse ciclo aí, tá? Essa observação vai fazer com que você conheça bem o seu ciclo menstrual. Isso aí vai ajudar muito, muito, muito você, mulher, nessa parte da tabelinha. E você da enfermagem para conhecer mais. Então assim, vamos lá. Você observa, e depois dessa observação tudo, o que você faz? Você vai subtrair 14 dias dessa média. Isso vai chegar no dia provável da sua evolução. Pega do primeiro, um dia que vem, conta até um dia antes de vir a próxima, e você vai subtrair os 14. Os dias com mais chance de engravidar são os 2 antes e os 2 depois dessa data estabelecida. Ou seja, o seu ciclo assim tem 30 dias e a ovulação acontece no 16º. Vamos pegar com a margem no período fértil entre o 14º entre o 14º e o 18º dias no período. Então, amigos, no entanto, vamos ter o seguinte pensamento. Algumas pessoas preferem colocar uma margem maior, já que o quê? Já que o espermatozoide ele fica de 3 a 5 dias vivo no útero da mulher. De 3 a 5 dias o espermatozoide fica vivo no útero da mulher. Então, portanto, a gente tem que estabelecer uma margem de 5 dias, tanto para antes como depois. Porque nesse caso, você vai ter um ciclo de 30 dias. Um ciclo de 30 dias e a ovulação ela vai acontecer no 16º dia do período mais fértil, que vai ser o quê? Repetindo, a ovulação acontece, amigos, no 16º dia, é o período mais fértil, é entre o 11º e o 21º dia. Tá? Para que isso seja feito, você precisa ter uma anotação bem legal mesmo no calendário, no qual o dia começa a sua menstruação e quais os dias serão mais férteis para proteger ou não. Isso dependendo do seu objetivo, né? Se você vai querer ter o filho ou não, tá? Isso aí você... Vamos para o coito interrompido. O coito interrompido é aquele famoso de pessoa estar tendo ali e tal, seu momento íntimo da relação sexual, e quando o homem está para ejacular, ele vai ter a ejaculação fora. Ah, eu vou ejacular fora. Vou ejacular fora, porque você não vai... essa é uma maneira, às vezes, dos dois transarem sem preservativo. Às vezes a mulher é alérgica a preservativo e é alérgica também a preservativos. Aí eles usam um desses métodos. O coito interrompido é um deles. O homem, quando está para ejacular, ele retira o pênis e acaba ejaculando fora. Muco cervical. Eu nunca ouvi falar. Esse muco cervical é assim. Ele é conhecido como método de Billings. Tá? O que acontece? Ele é todo baseado na observação da secreção do muco. Aquele mucozinho que é igual um catarrozinho que ele é secretado pela vagina. Quando é que temos que observar? Quando é que sai esse muco? Pessoal, ele é aquele mucozinho que sai logo após o período de menstruação. Quando a vagina ela fica meio seca, tá? E quando a mulher percebe a presença do muco cervical, é aí que ela pode identificar a questão da fertilidade dela, tá? E ela deve evitar, se ela não quiser engravidar, ela deve evitar a questão das relações sexuais. Tá? Vamos falar um pouco aqui da temperatura basal. Falar de temperatura basal. É outro método
método comportamental usado, tá? O que é a temperatura basal, meu amigo? Assim, vou explicar bem claro. A temperatura da mulher está em repouso. Só que no período reprodutivo, a temperatura aumenta levemente. E é aí que a mulher começa a desconfiar, ela começa a perceber que ela está tendo ovulação. E aí ela vai lá e tem esse controle, tá? Então é isso que é a temperatura basal. Sintotérmico. Que é o método contraceptivo sintotérmico. Pessoal, o método sintotérmico, ele é um dos muitos métodos contraceptivos de ritmo, tá? Que ele se baseia nas alterações do ciclo menstrual da mulher. Ele depende da abstinência da relação sexual. Assim, mais ou menos durante uma determinada fase do mês, que é o período fértil, onde a probabilidade de engravidar é maior, bem maior, tá? É um método que consiste na alteração do muco cervical. Ele pega uma série de coisas. Ele consiste na observação da alteração do muco cervical. Ele aponta o período fértil da mulher quando é secretado em quantidades maiores, mais ou menos, em quantidades maiores, numa consistência mais aquosa. Então, quando ele é secretado em uma consistência mais aquosa, ele vem assim, justamente com uma técnica de contraceptivo da temperatura. O que essa temperatura faz? Essa temperatura ela está acompanhando da observação de outros sintomas que podem estar relacionados à liberação de óvulos, como simplesmente uma leve cólica. Tá? Então, observem aí que ela tem uma série de coisas que a pessoa precisa ter um conhecimento prévio para poder adquirir, para poder usar esse método contraceptivo sintético. Nenhum método desse, deixando claro, ele é 100% eficaz, tá? Assim, tá? E eles também não evitam doenças sexualmente transmissíveis. Isso aí precisa estar bem claro. Só falando um pouco mais aqui a respeito do diafragma, que é um dos métodos anticoncepcional de barreira, né? Ele é uma cápsulazinha feita de silicone ou látex. É um copinho de silicone e ele tem as bordas firmes e flexíveis. A borda dele é igualzinha à borda da camisinha, só que mais grossa. Aquela bordazinha grossa da camisinha, só que mais grossa e um pouco mais dura, um pouco mais firme, mas é flexível também. Ele cobre todo o colo do útero e impede a passagem do espermatozoide. E isso, obviamente, evitando a fecundação. Ele é usado com a pomada espermicida. Ela é tipo igual aquele creme vaginal que todos da saúde conhecem. A gente põe um pouquinho dentro do reservatório. Aí tem alguns modelos. Aí logo abaixo, que todos possam ver. E logo ao outro lado, a primeira figura mostra já aonde tem o círculo vermelho, ele já colocado. Observem que aí a mão está introduzindo. Foi introduzido, já está no local certo, onde está impedindo a passagem. Ele só pode ser feito mediante receita médica. E ele tem uma eficácia de 88%, amigos. 88%. Sendo que ele tem que ser inserido até 18 horas antes do ato sexual, podendo permanecer dentro da mulher até 24 horas, por uso. Vai usar com as 18 antes e pode ser usado por 24 horas. Só falando aqui agora sobre o DIU, que ele é um dispositivo intrauterino. É uma pequena estrutura e é colocado no interior da cavidade uterina através de um procedimento relativamente simples. A sua eficácia chega a 99%. Aí em cima, olha a figura que mostra dos DIUs. Logo abaixo, aí no meio do círculo, ele já colocado. Então existem dois tipos, o de cobre e o de progesterona. O de cobre, ele não contém hormônio e ele funciona dificultando a fecundação. E ele impede que o ovo se fixe. O de progesterona, ele possui hormônios, ele diminui a cólica e também o fluxo menstrual, além de atuar assim como o de cobre, né? Ele dificulta a fecundação e impede a fixação dos ovos. Então, o que ocorre? Ah, professor, fale mais um pouco.
ele é um anticoncepcional intrauterino. Ele é muito conhecido pelo nome DIU, mas no mercado ele também tem o nome SIL. É a sigla SIL. É porque assim, quando o DIU tem hormônio, no caso a progesterona, ele costuma ser chamado de SIL, amigos. Essa sigla significa o quê? Sigla para o sistema intrauterino. E ele também é conhecido como DIU hormonal, ou DIU de Mirella, que esse nome de SIL é o nome comercial. DIU de Mirella é um nome comercial que tem em muitas farmácias, muitos locais por aí. Esse é o nome comercial. Então, assim, como o DIU e o SIL ele tem um mecanismo de ação bem semelhante, a partir desse ponto de vista, o que acontece? Ele tem o uso do nome de DIU. Por que, professor? Se é diferente? Não, a gente usa o nome DIU para descrever ambos. Porque aí, o que acontece? A pessoa ela não tem dúvida. Mesmo porque, para o leigo, tudo acaba sendo a mesma coisa. Ele deve ser implantado dentro do útero da mulher através do médico ginecologista. Isso durante uma consulta, e ela já faz essa escolha, e ele é implantado pelo médico ginecologista. É o cara treinado, ele tem o treinamento próprio para isso. Sendo que devemos dar o aviso que nenhuma mulher deve fazer isso, mas eu já sei que tem pessoas, o pessoal da saúde sabe que tem pessoas que em casa eles implantam esse DIU. A taxa de eficácia dele é grande, 99%. Só para deixar claro, uma vez implantado, esse DIU ele pode permanecer dentro do útero por até 5 anos, isso no caso do DIU Mirella, ou 10 anos, amigos, no caso do DIU de cobre. Essa diferença ela tem que ser dita e ela tem que ficar gravado na memória de cada um. Só repetindo. 5 anos no caso do DIU Mirella ou 10 anos no caso do DIU de cobre. Por quê? Ele é um método contraceptivo de longa duração. Ele é mais rapidamente reversível com a retirada do mesmo. Caso necessário, né? Caso necessário, essa retirada dele. Então ele não interfere no sexo, ele tem uma taxa de elevação de aceitação bem alta e ao longo do prazo ele pode ser usado por mulheres que querem e precisam evitar, no caso, uma administração de estrogênio, como ocorre no uso dos anticoncepcionais hormonais, né? Detalhe, sejam eles em comprimidos ou injetáveis. Além de todas essas vantagens, o DIU ele é uma opção contraceptiva de melhor custo-benefício. Então, ele é uma coisa muito boa. E a quantidade de cobre ou progesterona liberada pelo DIU ele é muito baixa, sendo que ele fica restrito ao útero, havendo assim uma mínima absorção para a circulação no sangue. Então aqui mais uma imagem de alguns métodos, né? A pílula anticoncepcional, a injeção, o DIU, aí vem pílula do dia seguinte, o preservativo masculino e o feminino, o diafragma e o famoso método da tabelinha.